Cinematório na 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando mais um episódio do Cinematório Café na nossa cobertura da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes. E neste programa traremos mais uma entrevista, esta na verdade uma entrevista dupla, porque a gente primeiro vai trazer a conversa que tivemos com a atriz, roteirista e diretora Júlia Catarini, que apresentou nesta edição de Tiradentes o seu primeiro curta na direção, que é Tear for Two. A Júlia Catarini chamou muita atenção no festival do ano passado, né, Raquel? Com certeza, sim. Ela foi o grande destaque feminino mesmo, porque inclusive recebeu o prêmio Helena Inês pelo filme Lembro Mais dos Corvos, no qual ela faz a personagem protagonista, né? E não só a personagem, ela fala sobre ela, porque é um filme que lida com isso, né? É uma pessoa que se apresenta pra gente ali tendo talvez algumas incursões de ficção, mas ela como pessoa tá muito ali. E também já como criadora mesmo, como autora, assim. E o filme é dirigido pelo Gustavo Vinagre, que é a nossa segunda entrevista. Então, nada mais natural que nós colocássemos os dois nesse mesmo programa, né? Porque a parceria dos dois já vem há algum tempo, assim, sendo bastante produtiva, com destaque para esse filme, né? Lembro Mais dos Corvos, do ano passado. Também com destaque agora para o Tear for Two, da Júlia, que inclusive vai ser lançado comercialmente junto com Lembro Mais dos Corvos. A gente comenta sobre isso durante as entrevistas, porque é bem legal, né? Assim, ver a realização de um sonho dela junto com esse amigo e parceiro criativo. E o Gustavo também tá com um filme novo, bastante ousado, é um dos meus favoritos da mostra, porque ele não teve mesmo receio do que dizer. Ele simplesmente passou a mensagem dele, assim. Também trabalhando com essa questão de colocar um personagem central ali, se abrindo com a gente, falando sobre si mesmo, mas foi bem diferente em como ele apresentou essas memórias pra gente, em como ele apresenta as opiniões, o que ele conta, porque juntamente com o diretor, né, porque o Gustavo, no Lembro Mais dos Corvos, ele dirige sozinho. Nesse ele tá co-dirigindo com o Rodrigo Carneiro. Então você já percebe que há diferenças exatamente por isso, assim, pela parceria nova que entra. E aí, é um filme muito interessante, gente. Vocês precisam ver, porque não dá nem pra explicar. Pra não estragar. Com certeza, né? Foi realmente um dos filmes mais ousados que nós vimos em Tiradentes. Então essa é a nossa segunda entrevista deste podcast. Primeiro a gente ouve a Júlia falando sobre Tear for Two e também um pouquinho sobre esse processo dela com o cinema, que em breve vocês poderão ver em Lembro Mais dos Corvos, né, que estreia comercialmente no dia 21 de fevereiro. Se você estiver ouvindo esse programa depois da estreia, a gente espera que você já tenha visto o filme ou então encontre uma maneira de ver, porque realmente é um dos acontecimentos a serem celebrados no cinema brasileiro nessa década, pelo menos, né? Aliás, eu diria que na história, né? Porque Sim. É a primeira vez que a gente tem uma mulher trans, não só com um filme sendo lançado comercialmente na direção, né? Porque o curta também está fazendo parte desse lançamento, mas também por tudo que ela representa, né? Dos prêmios que ela ganhou, desse prêmio Helena Inês, né? Que ela recebeu em Tiradentes. Então, assim, é uma pessoa que veio para colorir, né, o nosso cinema, e ela vem agregar com talento, né? Um Com talento certeza. nato que ela tem e que ela vem demonstrando nesses dois filmes, né, que a gente já teve a chance de ver. E tem outros também que ela vem desenvolvendo e que ela fez antes com o Gustavo Vinagre, né, outros curtas com os quais eles trabalharam juntos. Além de ser uma querida, assim, né?
Foi maravilhoso o encontro com ela, porque ela é muito cinéfila e a gente tem essa identificação, assim, já de cara. E ela é muito querida mesmo, eu sou fã, falei pra ela durante a entrevista e volto a dizer, assim, é nítido o talento dela, né? Pra esse primeiro filme, pra esse primeiro curta, você já sente o quanto que ela tem habilidades ali, sabe? O quanto que ela já sabe muito bem o que fazer e o que dizer. Então eu achei isso muito legal. E é uma pessoa que eu adorei estar perto, assim, eu queria até conversar mais, tá, Júlia? Então, estaremos sempre aí te acompanhando e te pedindo e te convidando para participar aqui do nosso programa. Então vamos ouvir a Júlia Catarine falando sobre Tear for Two. Estamos aqui com a Júlia Catarine, maravilhosa, diretora de Tear for Two, que é um dos curtas da Mostra Foco. Mas que ano passado já brilhantou essa mostra como a protagonista do filme do Gustavo Vinagre, Lembro Mais dos Corvos, ganhando inclusive o prêmio Helena Inês, recebido das mãos da própria, que foi um dos momentos mais marcantes da mostra no ano passado. Aproveitando que a gente está se reencontrando um ano depois, queria que você comentasse, assim, passado esse um ano, né, desde que você recebeu o prêmio, como você avalia isso e o que te trouxe desde então, né, considerando essa questão toda em termos de empregabilidade, que é uma luta trans, e aí eu queria que você comentasse sobre isso mesmo. Bom, então, o Corvos, ele trouxe para mim, assim... A gente exibiu Corvos pela primeira vez aqui em Tiradentes, né? E aí o filme fez uma carreira internacional a partir disso. Ganhamos 8 prêmios pelo mundo todo. E depois de Tiradentes ele me abriu muitas portas, assim, como roteirista. Consegui trabalhos como roteirista. Pelo fato de ser uma mulher cinéfila, consegui trabalhos como curadora de alguns festivais, o Recifest, Mix Brasil. Fiz uma espécie de curadoria para o Quinofórum de São Paulo. Foi um ano bem interessante, assim, 2018. Começando com Tiradentes, enfim, até dezembro foi uma loucura. Mas eu ainda acho que, em termos de empregabilidade, a coisa está muito complicada ainda. Eu acho que a mulher trans no cinema ainda tem poucas oportunidades, né? Poucas oportunidades de emprego, pouca visibilidade. Sempre que surgem algumas personagens, alguns roteiros, eu sinto que não existe um protagonismo, né? Em muitos casos. E assim, o Tear for Two, que eu dirigi, roteirizei e atuei e trouxe para cá esse ano, foi isso, assim. A princípio eu pensei em chamar uma mulher trans para interpretar o papel que eu fiz, a Isabela, mas, sei lá, diante do fato de que eu não recebia convites como atriz e pela questão de corpos, assim, de diversidade de corpos, eu achei importante que eu pudesse fazer o papel. Até porque eu escrevi a personagem para uma mulher de 40 anos. E aí eu achei que era muito necessário fazer a personagem para que eu pudesse questionar, assim, para as pessoas o porquê uma mulher fora do padrão não pode ser um interesse romântico, uma personagem com afetividades, enfim. É muito difícil você ver mulheres trans fora do padrão, né? Dentro desse lugar de coprotagonista, protagonista e tendo essa vivência de afetividade, enfim. Sim. E aí você faz, né, esse trabalho de direção, de escrever, de atuar. Em qual dessas posições você se sentiu mais desafiada? Eu sempre me sinto mais desafiada como atriz. Sempre. Eu acho muito complicado, assim, porque eu fico... O Corvos, para mim, é muito interessante, porque apesar de ser um documentário, eu atuo muito nele. Assim. Em muitos momentos eu
começo a interpretar porque eu quero me preservar, e aí, enfim, a gente criou algumas cenas pensando nisso, assim, em como não me expor tanto, e aí narrar algumas histórias com ficção para que eu me sentisse mais segura, né? Na tela. Ele deixa a gente na dúvida, inclusive, Sim. né? O que é encenado, inventado, e o que é realmente assim, o que você viveu, né? Isso Sim. é uma das coisas mais interessantes do filme. E todas as vezes que eu vejo o filme é incrível, assim, o quanto eu percebo, sei lá, pode parecer pretensão ou falta de modéstia. Mas quando ele passou em Mar del Plata, nós tivemos 3 sessões. E as 3 sessões foram muito cheias, assim, foram muito bonitas. E nos momentos em que eu atuava, em que eu sabia que ali eu estava atuando, as pessoas acreditavam muito que aquilo fosse real. E eu falei assim, gente, eu sou atriz. Exatamente. Eu tô conseguindo. E aí, para mim, é o maior desafio, realmente. Assim, para escrever é muito fácil, porque eu tenho, desde criança, o hábito de escrever. Assim, eu pego papéis e cadernos e fico criando histórias. Assim. E dirigir um filme foi a minha primeira experiência, mas observando o Gustavo no set, a gente já tem uma parceria, sei lá, de 5 filmes, de curtas-metragens e um longa. Eu aprendi muito, assim, observando o Gustavo. Então, eu me sinto segura, assim, eu sei o que eu quero, sabe? Quando eu imagino uma cena, eu sei exatamente o que eu quero. E aí eu não tenho... Insegurança, assim, não no tenho caso. questões. Talvez Eu tenha uma questão, que eu não me sinto muito autoritária no set, assim. Não é nem autoritária, é uma palavra ruim, né? Autoridade é uma coisa que eu não gosto. Mas, às vezes, eu sinto que no set, no caso do Two for Two, como diretor, em muitos momentos eu não sabia como chegar para a equipe e dizer assim, olha, eu gostaria disso. Ou para as atrizes dizer assim, olha, eu acho que a gente tem que fazer de novo, porque não é exatamente o que eu pensei e tal. E é complicado, porque são minhas amigas, né? A Amanda Lira e a Gilda Nomati. A Gilda é uma parceiraça, amiga pessoal. E aí, com ela foi muito fácil desenvolver o trabalho, mas com a Amanda eu sempre ficava um pouco tímida, porque a Amanda é uma atriz brilhante, tem uma carreira no teatro muito bonita. Recentemente foi indicada para o Prêmio Shell, com o Quarto 19, que é uma peça incrível. E aí eu ficava tímida, sabe? De chegar para ela e falar assim, a gente pode mudar fazer um assim pouquinho. diferente? Compreendo. E isso é uma coisa que eu preciso trabalhar, assim. Talvez é uma coisa de, sei lá, ter mais... Acho que também depende muito de mais prática também, né? Mas você vai se abrindo mais para isso, porque eu penso assim, elas como atrizes e que são até premiadas e tudo, elas já estão até acostumadas, né? Essas orientações. Não, e elas são muito generosas, assim. Eu tive muita sorte com o elenco. O Carlos Eduardo Valente, que é o vilão do filme, digamos assim, é um amigo meu de Facebook, e é uma história incrível, porque nós nos conhecíamos só por Facebook. E eu sempre lia os posts dele reclamando da falta de trabalho para atores de meia idade, né? Olha, ele sempre teve essa questão, e isso sempre me chamou a atenção, porque eu mesma sempre me questionei, assim, o porquê o cinema, a TV, o teatro, principalmente a TV e o cinema, porque são muitas histórias sobre pessoas jovens. É como se as pessoas mais velhas não existissem, né? Ou elas só servissem para papel de escada pro protagonista, assim. Sempre são coadjuvantes, sempre são. E aí eu fiz o convite, ele topou na hora. Foi incrível, porque era uma pessoa que eu só conhecia por Facebook. E aí, de repente, encontrei ele no set, assim, ai, tudo bem? E aí, amigo virtual. E aí foi um trabalho super bonito, ele foi muito generoso. E as meninas foram incríveis, assim. Eu lembro que na cena mais quente do filme com a Gilda e a Amanda, elas estavam super dispostas a fazer o que eu quisesse.
E elas falavam assim, Ju, você quer com calcinha, sem sutiã, como é que você quer? E eu morrendo de vergonha, assim, ai meu Deus! Pensando, não, eu prefiro que vocês fiquem, enfim, de lingerie, porque eu acho mais confortável para mim, porque eu acho que a gente tem que derrubar essa ideia da exploração do corpo feminino como objeto sexual, sabe? Assim, acho bem importante a gente começar a repensar essa forma de contar histórias que tenham sexo, que tenham tesão e não sei. E exploram o corpo feminino. Eu escutei eu acho que foi no debate do Super Pina, eu escutei a Inês, uma das atrizes do filme, falando que durante o processo de Super Pina, as atrizes todas se negaram a ficar nuas e tal, porque, enfim, o cinema já tem esse costume de sempre que falar, sabe, sempre que se conta uma história sobre sexualidade, erotismo, sempre existe o nu, e às vezes o nu é gratuito. E aí eu tinha essa preocupação de não explorar isso, até porque não é uma coisa que me interessa, sabe? Bacana. Sim. E você conheceu a Gilda como? Que a Gilda é maravilhosa, né? Então, a Gilda, ela... Ai, cara, a Gilda pra mim é a minha musa, assim. Eu digo pra ela que ela é a minha fada madrinha. Porque a gente se conheceu no set do filme Catástrofe, do Gustavo Vinagre. E eu fui muito nervosa conhecê-la na primeira leitura do roteiro, porque era Gilda Nomate, sabe? Para mim, eu não sei, em algum momento eu vou parar para contar quantos curtas a Gilda fez na carreira, na vida, porque para mim ela é a maior atriz de curtas-metragens do Brasil. Assim. Para mim ela é recordista. Eu vejo assim um volume de trabalho que eu falo, meu Deus. Ela é muito amada, muito querida e muito boa, né? Uma atriz muito incrível. A gente se conheceu no set do filme Catástrofe, ela foi muito fofa, muito querida. Eu cheguei super tímida, assim, assustada. E ela me deixou super tranquila e durante o processo de filmagem ela me ensinou muito. Ela me dava dicas assim, incríveis para eu não ficar nervosa na frente da câmera. Agora a gente está desenvolvendo um projeto juntos, um longa-metragem. Ela é uma pessoa assim, muito especial para mim. Assim, eu disse já para ela que todos os filmes que eu fizer ela tem que estar. Assim. Ela vai ter que arrumar um espaço na agenda para filmar comigo, porque quero trabalhar com ela para a vida. Assim. Uma musa e parceira criativa, né? Ela me ensina muito. Assim. No T for Two, ela foi genial, assim. Ela trouxe uma camada para a personagem que eu não imaginava. Eu fiquei surpresa quando eu vi o material. Eu falei, meu Deus, a Gilda é Transcendeu. mágica. Ela é mágica, assim, é incrível. Queria que você falasse pra gente, Júlia, sobre cinefilia. Porque no Lembro Mais dos Corvos, enquanto você está falando da sua vida e tudo, é muito claro pra gente que o cinema faz parte da sua vida. Sim. Antes mesmo de você pensar em se tornar uma cineasta, né? E vendo agora o T for Two, todas as referências, né, de posters no fundo, inclusive a gente compartilha de muitos gostos assim, né, de cineastas que estão ali, que a gente é fã também. E também a direção de arte, né, me lembrou muito Almodóvar, assim, aquelas cores, né, dos quartos e tudo. Não sei nem se foi sua intenção, mas pelo menos me lembrou essa coisa da direção de arte que o Almodóvar usa muito. Então eu queria que você falasse da importância da cinefilia, né? Não só para você como cinéfila, claro, mas também na realização, se mudou a sua relação com os filmes depois que você passou a criá-los também. O filme, o T for Two, ele estreou em Goiânia, né? Na Mostra de Curtas de Goiânia. E eu me recordo de que quando o filme passou, enfim, ele estava na mostra competitiva, eu estava muito nervosa, chorei, fiquei muito emocionada, porque era a primeira vez que o filme era exibido num cinema. E alguém, depois da exibição, me procurou e disse assim, eu gostei muito do seu filme, achei muito Fassbinder e blá blá blá. Aí eu ficava pensando assim, gente... Porque na hora de filmar mesmo, a escolha do set, da locação, toda a direção de arte, tudo nunca passou por uma
por esse lugar de referência, sabe? Eu nunca pensei no Almodóvar, nem no Fassbinder, e nem... Era uma coisa muito orgânica, assim. Eu vi o apartamento, achei ele maravilhoso e falei, aqui. E é curioso, porque aquele apartamento já tinha sido locação para a Moça do Calendário, da Helena Inês. Olha. E aí eu falei assim, gente, é o universo conspirando ao meu favor. Tipo, Total. a Helena tá sempre, sabe, cruzando o meu caminho e me abençoando, enfim. E aí eu lembro que eu falei para ela assim, Helena, eu vou filmar no apartamento do Gregório, o diretor de Inaudito. E eu tô super feliz, eu adorei. A sala deles tem uma parede vermelha que eu amo. Eu amo vermelho e era uma cor que eu queria que estivesse muito presente no filme. Ela falou assim, a Moça do Calendário, a gente filmou lá umas cenas e foi maravilhoso. Vai porque a energia é boa e você vai ficar muito bem lá. E eu não sei se mudou a minha relação com a minha cinefilia depois que eu comecei a filmar. O que eu sinto é que agora eu julgo menos os realizadores. Porque a gente fazendo, né, a gente percebe o quanto é difícil, o quanto é complicado, o quanto um filme se transforma. Aquele filme que está na sua cabeça, no momento em que você começa a filmar, ele sempre se transforma numa outra coisa. Parece que ele toma vida própria, assim. Eu tinha idealizado uma comédia romântica e no processo ele se transformou no melodrama. E a direção de arte e o figurino é do João Marcos de Almeida, que é o co-diretor de Febre, com o Sérgio Silva, que passou aqui ano passado. E o João Marcos é uma pessoa brilhante, assim, ele é incrível. Eu deixei ele muito à vontade para ele fazer o trabalho dele sem muitos pitacos meus, assim. E a fotografia da Cris Lira. E eu e a Cris, a gente conversou muito. Tá aí, agora eu lembrei de uma referência que a gente tinha. Eu queria muito que a fotografia do filme fosse próxima da fotografia do filme do Coppola, O Fundo do Coração. Sim, sim. E aí eu falava assim, vamos... Verdade. Ela falava assim, Ju, com a verba que a gente tem, a gente não vai conseguir. Até porque ele 60 gastou mil. milhões para fazer aquele filme, né? Ela falou assim, com 60 mil a gente não vai chegar ali, nem perto do Fundo do Coração, esquece. Vamos sonhar. Aí eu disse assim, não, mas a gente tem que tentar, vamos tentar só um pouquinho. E aí a gente escolheu aquelas 3 cores, né? O verde, o lilás e o vermelho, que eram cores que a gente tinha em mente, assim. Acho que foi a única referência que a gente teve mesmo. E eu lembro que numa primeira conversa a gente tinha uma referência também da fotografia do Roda Gigante, de Allen. A gente falou sobre o Tango em Paris, do Bertolucci. Eu queria sempre aquela coisa assim muito viva, né? Com umas cores muito intensas, assim. A fotografia é quase como uma personagem também, né? E eu gosto muito da fotografia. Eu estava, na época, na pré-produção, eu estava muito encantada com a fotografia do Roda Gigante. Sim. Aí eu falei, gente, o que é aquela luz mudando, assim, acompanhando a emoção da personagem. E eu ficava tão maravilhada com aquilo. E aí eu tinha que cair na realidade. Estamos no Brasil. Estamos com um orçamento de 60 mil reais. Vai ficar bem difícil a gente chegar próximo do Vitório, próximo. Mas é isso. Mas mesmo com pouco orçamento, o filme ficou elegantíssimo. E é linda a assim, fotografia, né? lindo. A Cris é de uma... Eu acho a Cris Lira uma das melhores fotógrafas aqui e uma das melhores cineastas, assim, que a gente tem dessa nova safra, assim. Ela é muito incrível. Ela é muito incrível. E trabalhar com ela é sempre muito divertido. Eu acho muito interessante também como você consegue levantar a questão do preconceito, né, com pessoas trans, sem necessariamente trazer isso pro principal do filme. Como você bem falou, é um melodrama, tá falando de relação humana, Sim. de amor ali, né, dessas conexões e tal. É uma escolha sua trabalhar com esse tipo de abordagem? Sim, sim. É engraçado, porque quando eu comecei... O roteiro do Tea for Two, ele era um longa, que eu comecei a escrever no Japão, porque eu tinha momentos assim que eu
ficava tão estressada em morar naquele país estranho, sem conhecer pessoas. Eu tinha muitos poucos amigos, assim, eram colegas, né, de fábrica, de trabalho. E eu ficava muito tempo só. E aí eu ia para uma lan house que tinha próximo do prédio que eu morava e ficava escrevendo horas ali. E aí o Tio Fortunato nasceu lá. E eu tinha uma pretensão, porque eu falava assim, vai ser um longa. E eu tô falando de 2007, então eu pensava assim, a Marília Pêra vai fazer a protagonista. O Juca de Oliveira vai ser o meu par romântico e eu vou fazer a Isabela. Eu pensava já assim. E aí, porque eu sempre tive esse interesse em escrever roteiros e histórias para pessoas com mais de 40 anos. Não sei te explicar exatamente por quê. Uma das coisas que me motivam é que eu percebo que cada vez mais tudo está muito jovem. Então você vai assistir filmes, assim, as histórias são sempre relacionadas a pessoas muito dos 40 para, sabe, para trás. Assim. E aí o Gustavo Vinagre virou para mim em 2016 e falou, Ju, vai abrir um edital na SPCine de diversidade, eu acho que você tem que se inscrever, você tem alguma coisa escrita? Eu falei, eu tenho, mas é um longa. Ele falou, então transforma num curta. Aí a primeira parte do longa eu desenvolvi como um curta e eu comecei a escrever o roteiro a partir da última cena, né, que é a cena do café. E aí eu fui criando tudo. E eu pensava, eu não posso fazer um filme, era uma necessidade política mesmo, sem colocar o preconceito. Mas eu também não quero que o preconceito seja o assunto do filme. Tipo, quero falar sobre relações humanas, sobre amor e tal. E a primeira versão do roteiro era um roteiro hétero, né? Era um relacionamento cis, assim, super, era um homem cis, uma mulher cis e eu. E no meio do processo a coisa se transformou e tornou-se um filme de mulheres, assim, um melodrama lésbico. E aí foi muito mais interessante, porque eu não tinha muito contato com esse universo, né, do amor entre mulheres. E eu fiquei maravilhada. E era incrível, porque o set todo era repleto de sapatões. Então eu ficava sempre preocupada, assim, será que as meninas estão curtindo? Será que elas vão... E elas me ajudaram muito, assim, a entender o que seria legal, o que não seria legal. E foi isso, assim. Eu consegui... Eu acho que como primeiro filme, às vezes eu assisto e fico assim... Eu tenho muito carinho pelo filme, tenho muito orgulho dele. Mas é primeiro filme, então a gente fica, sabe, preocupada de como vai colocar para o mundo. Assim, será que as pessoas vão gostar? Será que... E graças a Deus as pessoas têm gostado muito, assim, eu tenho de Goiânia para cá eu tenho tido muita sorte, assim, aonde eu exibo o filme é bem recebido, as pessoas gostam. Mas como eu já estou na casa dos 40, eu não quero perder muito tempo fazendo cortometragem. Falei assim, cara, e o roteiro do Tio Fortunato era muito longo, caiu muita coisa, né, no processo de filmagem. A minha assistente de direção, a Beatriz Pomar, que também é a montadora do filme, que é incrível. Ela falava, Ju, isso aqui tem que cair porque o filme está ficando muito longo. Isso aqui é roteiro de um longa, não é um roteiro de um curta. E aí eu tinha que, sabe, abrir mão de várias coisas. E aí eu falei, cara, se eu só sei escrever longas, então meu próximo filme vai ser um longa. E aí eu comecei a escrever um longa. E aí eu e a Gilda, a gente está pensando... A Gilda vai fazer a coprodução e vai atuar no filme também. Ansiosa. E aí eu tô escrevendo esse longa. Ansiosa. A gente tá sempre te acompanhando, assim. Obrigada. Porque, né, ficamos fãs desde o ano passado. Foi meu filme favorito do ano passado. Ai, que bom. Lembro mais dos corpos. Né? Não, e voltar pra cá é muito louco, assim, porque eu fiquei pensando, gente, será que aquele amor todo que eu recebi ano passado eu vou perder com o meu filme agora? Tipo, será que as pessoas vão odiar e falar assim, gente, a Júlia é uma fraude? Tipo, que filme deve ter nem horroroso. dormido direito, sonhou horrores. E eu vim com uma expectativa, uma ansiedade, assim, de rever as pessoas que eu tinha encontrado ano passado. E tá sendo muito bom, assim, eu tô amando. É muito legal. Que bom que o filme foi bem recebido. Nossa, eu achei também, todo né? mérito seu. Muito sim, bem, sim. Né? Foi muito legal. Fiquei muito feliz. Quando você... É uma curiosidade pessoal, assim. Quando você tá na sessão,
vendo seu filme sendo exibido, você fica olhando a reação das pessoas ao redor? Não, assim? eu morro de vergonha, mas eu choro muito. É uma coisa impressionante, assim. Em Goiânia eu tive uma crise, assim, de choro que, sabe, eu saí do cinema me escondendo porque eu tava toda borrada, toda o olho inchado de Emoção chorar. à flor da pele. É muito intenso, né? Mas a maior emoção que eu senti com o T42 foi no Cinema São Luís, em Recife, que é o meu cinema favorito na vida, assim. Né? Eu amo aquele lugar, eu não sei te explicar o porquê. Eu estava conversando isso com um amigo quando eu fui para Recife agora, o ano passado, porque eu inscrevi o T42 no Janela, porque eu conheci o Cinema São Luís através do Janela, com o filme Catástrofe. E eu virei para o Gustavo Vinagre e falei assim, olha, o meu primeiro filme vai passar aqui no Cinema São Luís, porque esse cinema é muito maravilhoso. Estou muito apaixonada por esse lugar, assim. E aí um amigo meu fala assim, Ju, eu acho que é coisa de outra vida, porque é impressionante. Eu cheguei em Recife e eu me conectei com tudo, assim. Parecia que eu estava dentro de um lugar que eu já conhecia, eu me emocionava em cada rua. Que massa. E no cinema eu tive uma coisa, assim, uma catarse. E, infelizmente, o filme não entrou no Janela. Mas aí o Recifest chamou, falou, Ju, você topa passar o T42 para abrir Bicho Travesti na abertura do Recifest? Eu falei assim, claro que eu topo, imagina. E aí, no primeiro dia do Recifest, quando o filme passou, eu chorava, gente, assim. Eu chorava igual uma criança e muito emocionada, assim, porque eu falei, gente... E agora eu ganhei um presente da Vitrine Filmes, né? Porque o T42 ele vai ser exibido em circuito comercial com Corvos e a gente vai fazer uma pré-estreia no Cinema São Luís. Ele vai ficar em cartaz no Cinema São Luís. Que lindo, gente. Então, tipo, eu tô nas nuvens, assim. Eu tô contando os dias, os minutos para chegar no Cine São Luís e ver o Corvos lá, porque o Corvos também não passou lá. Mas vai ser lindo. E tira uma dúvida, o curta ele vai ser exibido antes ou depois? Depois. Depois. Isso eu achei Que muito isso é interessante. massa. Até uma eu também escolha achei muito narrativa, legal. né? Sim. Porque A gente ficou bem terminando feliz. Corvos, basicamente é isso. Você dizendo exatamente. que quer se tornar uma cineasta e tudo. É bem legal. E ali a a gente ficou realização. bem feliz. E aí tem todo esse diálogo com ficção e realidade também, né? Sim. Muito massa. Mais uma para encerrar. O papo tá bom demais, mas, né, você tem aí outras para fazer. A gente viu aí debatendo um pouco sobre essa questão da pessoa cis que interpreta uma pessoa trans. Né? O que você pensa sobre isso, assim, sobre essa questão? Olha, um dos meus filmes favoritos do ano passado é O Inferninho. Talvez seja o favorito, assim, de 2018. E eu me recordo de que quando eu vi ele no Mix Brasil em São Paulo, algumas pessoas falavam assim, o filme é lindo, mas tem trans fake. A personagem protagonista não é feita por um ator, um homem cis. E eu dizia assim, gente, mas entendo o quanto é importante a empregabilidade de mulheres trans, o protagonismo. Acho importante que os cineastas todos priorizem o lugar da mulher trans, da travesti, para esses personagens. Mas, cara, eu não consigo imaginar uma outra atriz fazendo o papel da protagonista do Inferninho tão bem quanto aquele cara. Tipo, sou apaixonada pelo trabalho dele no filme. É incrível. E aí eu me pergunto se nesse ofício de ator e atriz, o quanto é muito confuso para mim. Porque eu entendo, eu entendo a importância da mulher trans como protagonista, né? Enfim, atuando na frente das câmeras. Nós temos mulheres trans, atrizes brilhantes. A gente tem a Renata Carvalho, Leona Joves, agora tem a Glamour Garcia, que vai estrear numa novela das 8. Tem muita gente bacana, tem a Nani People fazendo uma novela agora. Tem muita gente boa, né? Homens trans também, claro. Eu nunca me sinto muito confortável de falar pelos homens trans, porque não... Sim. Né? Outra eu prefiro que eles falem por eles. Mas é isso. Eu não sei,
não sou muito a favor dessa narrativa proibitiva, sabe? Pessoas cis não podem interpretar pessoas trans. Até porque eu, como pessoa trans, interpretei no filme da Maria Clara Escobar uma mulher cis, uma mãe, um menino de 5 anos, e foi uma experiência incrível, assim. Qual que é o filme? O Desterro. E foi uma experiência incrível, e eu penso, cara, eu quero isso, assim, eu quero ser o que eu puder, assim. A liberdade, né? Eu quero essa liberdade de ser a mulher cis, de ser a mulher trans, até porque é como eu sempre falo, para mim somos todas mulheres. Essa, sabe, diferença biológica, sei lá, de rótulo, cis, trans, para mim não faz a menor diferença, assim. Concordo. Não me sinto menos mulher por ser trans e não acho que... Lá em Mar del Plata, durante o festival, participei de uma mesa feminista e aí as meninas começaram a gritar clitóris. Tipo, power pussy, não sei o quê. Eu peguei o microfone e problematizei. Eu falei assim, olha, eu não me sinto representada pelo grito, porque sou uma mulher e, enfim, estou aqui, vocês me convidaram para vir até aqui, falar sobre feminismo, e eu sou uma mulher trans e a gente não pode Esse grito não me inclui, ter esse né? grito que não me inclui e partir dessa narrativa heteronormativa, né? Que é muito do machismo, assim, é o oposto para mim do falocêntrico, né? Sim. Que os homens se empoderam da sua genitália e agora as mulheres Agora a também gente vão... vai usar das mesmas estruturas. Eu acho que é outro também, rolê, assim. É outro... A gente tem que mudar isso, assim. Eu não parto desse princípio de que a minha identidade de gênero está relacionada à minha genitália. Eu nunca... Não faço essa ligação. Perfeito. Então, Júlia, muito obrigada. Adorei a entrevista. Obrigada a vocês, adorei. Parabéns, adorei. né, pelos 2 filmes, e a gente torce muito para que o T42 tenha uma carreira aí, eu também, né, nossa. Vitoriosa. Que seja uma coisa... Muita gente veja. Nossa, Claro, eu já ia pedir também. Você tirou foto, inclusive? Tirei Porque a de gente vocês divide duas. as entrevistas. Às vezes eu que tiro foto agora, ele que tá tirando. Porque pra mim é tão maluco isso, assim. Eu sempre fico com vontade de pedir pra tirar foto, mas eu fico com vergonha. Eu sou igual. Eu fico falo super assim, com vergonha. Aliás, às vezes até assim, quando é uma situação de entrevista, que a pessoa espera que vá haver foto, eu fico sem graça. Por que será que isso acontece? Vamos lá. Bom, depois aí desse momento, né, do final da entrevista, a gente tirou as fotos, né, tá lá no Instagram da Júlia, a gente lá. Achei tão lindo ela compartilhar as nossas fotos, sério. E no nosso perfil também tem as fotos que a gente tirou com ela aí logo depois da entrevista. Porque assim, dá pra perceber o quanto que ela tá feliz com o que ela tá realizando, entendeu? Nada mais bonito do que uma pessoa realizada. Sinceramente, assim. É uma energia muito boa que ela passa, não só pela questão do talento, mas é essa energia de gratidão mesmo, de ver o quanto que ela tá feliz desse espaço que ela tá conseguindo, não só para ela, porque ela, né, carrega ali uma representação muito importante das mulheres trans. Então, ela tá abrindo espaço para ela e para todas que vêm junto, assim. Isso é muito bom. Bom, e agora a gente vai ouvir Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro falando sobre A Rosa Azul de Novalis, né, o segundo longa, dirigido pelo Gustavo, e que competiu também na Mostra Aurora, né, assim como no ano passado, quando ele apresentou Lembro Mais dos Corvos. Como a gente falou no começo do programa, não vamos dar muitos detalhes, né, sobre o que se trata o filme, mas falando assim, de uma forma geral, né, é um filme que também tem essa coisa documental, né, de estar falando sobre a vida de um personagem, por quem o Gustavo e o Rodrigo, aqui no caso desse filme, se interessaram. É o Marcelo, que depõe para a câmera no filme, né, sobre diversos episódios de sua vida. E no debate do filme ele falou que tudo aquilo que ele conta é verdade. Isso pra mim, né? foi mais diferente impressionante. Do Lembro Mais dos Corvos, que não fica muito claro assim, o que a Júlia está encenando ou inventando, né? O que é
tá sendo uma coisa só da fabulação, né? Aqui no caso, apesar da gente ter encenações no filme, né? Mas de uma forma que difere, né? Do Lembro Mais dos Corvos, onde é só a Júlia mesmo falando, aqui a gente tem momentos em que tem o corte para um cenário onde tem toda uma situação encenada. Mas ainda assim, o Marcelo falou que tudo aquilo que ele conta aconteceu. Isso é o mais impressionante, porque, gente, são histórias muito loucas. E, assim, o que é legal, porque é isso, né? A vida tá cheia de histórias loucas para serem contadas, assim. Às vezes não precisa nem inventar, só você prestar atenção ou até mesmo valorizar o que você mesmo vive, assim, né? Das coisas absurdas, das coisas tristes, das coisas felizes, enfim. E aí ele fala que tudo que conta lá é verdade e a gente achou isso o máximo mesmo, porque vendo o filme vocês vão entender, assim, as histórias dele. É uma pessoa que também dá muita vontade de ser amiga, assim, porque é muito interessante, a vivência dele é muito interessante e ele é muito criativo e muito pra cima, então, assim, esse personagem que realmente não precisa de muito, assim, é só do que ele conta mesmo, né? É a capacidade dele de passar essa vivência pra gente, como ele passa. Estamos aqui com o Gustavo Vinagre e o Rodrigo Carneiro, diretores do A Rosa Azul de Novales, que está passando aqui na Mostra Aurora. O Gustavo que está retornando a Tiradentes, né, que ano passado ele também esteve na Mostra Aurora com Lembro Mais dos Corvos, que tem a Júlia Caterine, que a gente entrevistou. Em primeiro lugar, eu queria saber, assim, como que é retornar a Tiradentes agora com esse novo projeto, com esse novo filme. É muito emocionante e porque Tiradentes, enfim, é uma grande oportunidade. Depois que a gente estreou Eu Lembro Mais dos Corvos aqui, o filme viajou por muitos festivais internacionais e eu acho que isso abriu portas também para a Rosa Azul de Novales, que vai estrear agora em Berlim. Indiretamente, eu acho que ter estreado aqui ano passado em Tiradentes nos leva agora a Berlim, que acho que é um dos maiores festivais do mundo e que também vai abrir muitas portas. Então, eu acho que é essencial ter estado aqui uma vez e voltar essa segunda vez é muito gostoso, porque a gente já conhece todo mundo, o ambiente é um ambiente de debate muito rico e traz um pouco mais de confiança também, né? Porque ano passado acho que eu estava muito nervoso por ser meu primeiro longa, por ser a primeira vez que eu estava aqui, então tem sido bastante gostoso estar de novo já no ano seguinte e agora com o Rodrigo dirigindo comigo também, que eu acho que é algo que dá um conforto, né? Ter alguém coassinando um trabalho, porque você pensa, bom, não é só responsabilidade minha, tem mais alguém para dividir isso comigo, então tem sido bastante gostoso estar aqui de novo. Aproveitando a deixa, eu queria que vocês falassem sobre como funciona a cocriação, né? Porque pra gente que já viu Eu Lembro Mais dos Corvos, o Rosa Azul de Novales me parece que tem muito a sua marca autoral. Então eu queria saber onde que entra a marca também do Rodrigo, né, na criação desse filme. Tem também, claro, a participação do Marcelo, que é essencial, assim como foi a da Júlia. Aí eu queria saber como é que vocês trabalharam juntos, assim, onde que está também o Rodrigo ali, além do Gustavo. Eu e o Gustavo, a gente já trabalha juntos há bastante tempo, desde o primeiro curta dele, então a gente tem uma relação de afinidade e proximidade já aí bem dilatada, desenvolvida e é uma relação muito orgânica. Gustavo tem uma abertura muito grande na sua criação com todas as pessoas envolvidas, né, na equipe do seu filme. Então, eu acho que isso acontece naturalmente, assim, não sei nem como diferenciar o que um contribuiu e o outro, assim. É muito orgânico e como ele, enfim, a gente se conhece há mais de 10 anos, a gente foi estudar juntos em Cuba e ele desde sempre acho que foi um co-criador, porque ele montou, sei lá, 90% de todos os meus curtas e eu sempre o buscava antes mesmo de filmar com a ideia, então ele acompanhou todos os processos de todos os filmes com muita proximidade, então como ele falou, é muito orgânico e muito natural que essa co-direção exista.
E algo que eu sinto assim eles dialogam muito, obviamente, mas algo que eu sinto de diferença é exatamente essa materialidade da fabulação, né? Como você falou no debate que sempre tem a opção pelo minimalismo, nesse filme a gente vê que, né, você está fabulando mais, a questão da encenação, ela está mais forte nesse sentido visual mesmo. E aí eu queria saber se desde o início isso já era uma intenção, ou se foi no processo criativo junto com o personagem e a pessoa, Marcelo, assim, que vocês chegaram a isso. Eu acho que a gente partiu do princípio, se não me engano, de fazer um filme mais ou menos com o mesmo dispositivo do Lembro Mais os Corvos, né? Então a gente se encontrava com o Marcelo e foram vários e vários encontros durante quase 6 meses. Então fomos coletando essas histórias, toda essa fabulação dele, e aí em um determinado momento a gente sentiu uma necessidade de plasmar isso no filme, né? Nas imagens, na estética. Então isso foi durante um processo assim que chegou para nós, né? Não partimos desse ponto, na verdade. Eu acho que o Rodrigo também é um grande responsável por essa decisão, assim, porque eu acho que também nos meus processos eu sempre fui trabalhando maneiras de fazer de maneira cada vez mais econômica, até porque a gente não ganha editais, a gente não tem dinheiro para fazer os filmes, a gente faz filme com dinheiro do nosso próprio bolso e depois nos reembolsa se o filme ganha algum prêmio, paga a equipe através de prêmios. Então eu acho que muito tentando cada vez mais, já preocupado com o processo de produção, simplificar as coisas. E eu acho que o Rodrigo contribuiu dando essa segurança de que era possível criar outro tipo de forma e ainda assim ser econômico, né? Então eu acho que foi. O Gustavo talvez é sempre mais cauteloso, falou: Gustavo, vamos colocar um carro e quebrar o carro inteiro. Aí o Gustavo: não, mas como a gente vai fazer isso? Não importa, depois a gente pensa em como fazer, né? Vamos pensar em fazer isso agora. E assim ia se dando. Massa, porque aí um complementa o pensamento do outro também, né, nessa questão. E quais as expectativas assim que vocês sentem em relação à recepção do público? Já que, né, que ótimo que o filme vai estrear comercialmente pela Vitrine. E vocês usam muito do explícito, dessa hipervisualização. E eu queria saber como que tá as expectativas para vocês assim de público, de recepção. Bom, já me surpreendi ontem e com o debate hoje aqui. Eu não esperava, enfim, essa recepção que eu tenho sentido muito boa desde ontem. Então, quero ser otimista, não sei, já fui surpreendido aqui em Tiradentes. Claro que quando estreia comercialmente é um outro tipo de público que vai ser atingido. Mas é isso, quero me manter otimista, embora não... O cinema por si só já não nos dê muito espaço para otimismo diante de tudo que a gente tem vivido e diante da hegemonia do cinema americano e da distribuição que é muito difícil para o cinema brasileiro ainda, o alcance de público. E do cinema autoral, né? Enfim, tudo isso que eu estou falando de otimismo é muito dentro desse nicho, assim, que eu lamento muito que seja um nicho. Na verdade a gente já tem essa parceria com a Vitrine para distribuir o filme, mas realmente a gente só vai saber se o filme vai poder ser distribuído mais para frente, porque estamos vivendo um contexto político que está em transformação, né? Então pode ser que algo impeça de ser realmente distribuído. E quanto ao público, eu nunca não espero tanto que o público goste do filme, né? Eu espero que eles vejam o filme, isso é o mais importante, porque gostar já vai ser um juízo de valor, mas eu acho que o público estar em contato com essas imagens é o mais importante, porque são coisas que talvez a gente não vá ver ou que a gente não queira ver, e talvez vendo a gente possa realmente ressignificá-las, né? Eu acho também que eu acho que o filme vai ser distribuído e eu acho que nada vai impedir isso, mas o que impede também é que toda essa onda conservadora e dessa moralidade falsa começa a gerar também uma autocensura nas pessoas, assim. Eu acho que muitos exibidores não vão querer que o filme passe em seus cinemas, o que eu acho uma grande pena, assim.
Teve o Festival Mix Brasil recentemente, passou um filme dirigido por uma mulher argentina, um filme pornô lésbico, e muitos dos exibidores do festival não toparam exibir o filme, então o filme acabou passando só em uma sala. Eu acho que a gente pode talvez sofrer o mesmo tipo de preconceito, assim. E como que vocês chegaram até o Marcelo? Como que vocês conheceram e se interessaram em fazer dessa pessoa um personagem fílmico, assim? Eu conheci o Marcelo já numa sessão de cinema, através de um amigo em comum. Ele foi ver uma sessão do Nova Dubai e gostou muito do filme. A gente tinha amigos em comuns e fomos apresentados. E a partir daí a gente começou uma relação que é já permeada pelo cinema, porque a gente se conheceu dentro do cinema. E começamos aí uma relação de amizade. E ele sempre trazia isso à tona, de querer ser retratado de alguma forma. E aí houve uma época que alguém tinha convidado ele para fazer um filme, por isso que eu até brinquei no debate, ele me chantageou, porque ele ficava falando, viu, você não fez, agora vão fazer um filme comigo, isso aqui, e blá blá blá. E ele ficava jogando com isso o tempo todo. E aí esse filme não aconteceu. E aí entrou o Rodrigo, que se apaixonou pelo personagem e que deu essa segurança para todos nós de que ali havia um filme também, enfim. Eu conheci o Marcelo, a gente estava tomando uma cerveja, ele passou e parou e já montou um palco ali, começou a contar suas histórias. E dali ficamos cada vez mais próximos e depois, com a ideia do filme, a gente se encontrava a cada 15 dias mais ou menos, nos encontramos praticamente durante uns 6 meses e fomos construindo essa relação de amizade, que resultou nesse filme. Que é muito interessante, assim, como parte desse universo particular atingir tanto públicos, tantas pessoas, assim, a partir do particular. Eu acho isso maravilhoso no filme mesmo. E aí eu queria saber de vocês, assim, como que vocês veem o cinema LGBT brasileiro hoje? Eu acho que é bem diverso tudo, mas eu acho que ainda há também no cinema LGBTQI+, um certo filtro também, que você vê muito em diversos filmes, um filtro de um olhar heteronormativo também, ou podemos falar em gay normativo, porque as gays são as que mais fazem filmes realmente, que dirigem, que têm mais acesso a esse mecanismo de produção. Mas eu acho que cada vez mais se você encontra filmes fantásticos também sendo produzidos aqui, Brasil uma referência também nessa produção de cinema com temática de gênero, E eu acho que é isso. É diverso. Então, gente, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo filme, que é sensacional, assim. Os meus favoritos daqui desse ano. Obrigado. Torcendo por muito sucesso. Legal, obrigado. Obrigada, gente. Esses foram então Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro falando sobre A Rosa Azul de Novales, um filme que esteve também entre os mais comentados da Mostra Aurora em 2019. E como o Gustavo falou, tem distribuição garantida, a gente fica no aguardo aí de datas e outros festivais também onde ele possa ser exibido. Acompanhe as nossas redes sociais para você saber exatamente onde e quando você poderá assistir a Rosa Azul de Novales. Veja o restante da nossa cobertura no site, com críticas, com outros textos, também nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, onde a gente publicou lá nos destaques, Tem a premiação, a gente filmou as pessoas recebendo, os cineastas recebendo os prêmios, mas se você preferir também tem a lista no site para você acessar e conhecer cada um dos vencedores da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes. É isso aí, fica também o nosso convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Acesse padrim.com.br/cinematório e lá você pode conhecer o nosso projeto e se você colaborar, você recebe recompensas, incluindo aí as nossas newsletters semanais.
Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo.